Eu estou aqui a falar e ninguém está me ouvindo, né? Agora Vocês estão a me ouvir. Já voltei há um tempão, já estou falando há 5 minutos aqui com o microfone fechado. Não tinha reparado, desculpa, senão. Então vamos lá. Kardec fala aqui que o universo abrange a infinidade dos mundos que nós vemos e aqueles que nós não vemos. Todos os seres animados e inanimados. Todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. Qual seria um mundo que nós não vemos? O invisível? O que é invisível para nós, mas alguém sabe um dos mundos que nós não vemos? Olha, eu não vejo Marte. Um planeta? Isso é bem um planeta, né? A vida em Marte não vês. Não se vê. Não se vê. Mas eu sei que existe. O que seria um ser inanimado? De onde vem esse prefixo ânima? Ânima vem de alma. Alma. Inanimado seria sem vida? Sem vida, Sim. exatamente. Sim. Sem vida. Boa. A natureza. Os Animado com vida e sem vida é o inanimado. Ânima é alma, alma significa eu, né? Que tem uma persona, uma personalidade. Todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. Ou seja, está tudo cheio de alguma coisa e nós já sabemos que o vácuo não existe. Vimos isso no encontro passado. Então, vamos para a primeira pergunta do capítulo 3. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Resposta do plano espiritual. É fora de dúvida que ele não pode ter se feito a si mesmo. Se existisse como Deus de toda a eternidade, não seria obra de Deus. Seria o próprio Deus. Certo. Essa é bem lógica, né? Para nós é lógica. É abstrata, mas é uma resposta lógica. Kardec diz que diz-nos a razão não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo, e que não podendo também ser obra do acaso, há de ser obra de Deus. Essa é a única resposta que nós podemos entender por enquanto. Se não existe acaso, foi Deus. Ok? Até aí tudo bem? Podemos seguir ou querem falar alguma coisa sobre essa resposta? Seguimos? Sim. Então vamos. 38. Como criou Deus o universo? Resposta. Quem lê essa resposta para mim? Alguém leia, por favor. Sim, eu posso ler. Por favor. Para me servir de uma expressão corrente, direi, pela sua vontade. Nada caracteriza melhor essa vontade omnipotente do que estas belas palavras da Gênese. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Vamos continuar com a 39. Lê a pergunta e a resposta, por favor. Poderemos conhecer o modo de formação dos mundos? Tudo o que a esse respeito se pode dizer, e podeis compreender, é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Então, dúvidas? Difícil, fácil? O que vocês acham? Faça-se a luz e a luz foi feita. Está em Gênesis. Vocês acham que pode ter sido assim? Ou isso é uma metáfora? Isto foi criado por etapas. Foi o quê? Foi criado por etapas. Por etapas. Muito bem. Essas etapas até tem uma parte que Kardec depois fala disso. Olha. Poderemos conhecer o modo de formação dos mundos?
Tudo que a esse respeito se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. É o que nós podemos conceber até agora. Mais que isso, nós não conseguimos ainda, no estágio em que nós estamos, Compreender. Não há compreensão. Não. Repara que ele fala de coisas concretas, né? Os espíritos nos dão exemplos, respostas, tentando trabalhar a concretude, porque nós entendemos as coisas de uma maneira concreta. Então ele fala em matéria. Condensação da matéria formou o mundo. Pronto. Mas é claro que não é só isso. É muito mais que isso. Que nesse momento eu não tenho capacidade de entender mais do que isso. E a formação da condensação da matéria no planeta Terra é diferente da formação em Netuno e por aí vai, noutra galáxia e por aí vai. Exatamente. Exatamente. Porque a matéria tem uma característica, uma natureza diferente em cada lugar desses que a Sandra colocou. E aí se condensa e se dissipa de forma diferente. Também cada ser nesse mundo são diferentes, não é? Se tu aqui és um composto de carbono, noutro planeta é um composto de outro material qualquer. Exatamente. Se precisas de oxigênio, lá não precisarás. Exatamente. Por isso que lá no comecinho, se eu não me engano, no primeiro ou no segundo encontro, nós falamos assim, eu me lembro de ter dito isso, o homem descobriu que existe água em, sei lá onde, em Marte, na Lua. Ah, se existe água, então pode existir vida, de acordo com o que nós conhecemos. Mas pode ser que naquele planeta, ou naquele astro, naquele sítio, a vida não dependa do hidrogênio nem do oxigênio, dependa de outros elementos. Mas o homem entende o seguinte, se tem hidrogênio e oxigênio como tem na Terra, lá pode ter vida. Ele só entende vida do jeito que ele conhece. Com a ideia de poder ir lá morar. Só, mais nada. Mas é claro que a vida não é só do jeito que nós conhecemos, né? Existem formas de vida que nós, até neste planeta, ainda desconhecemos. E quando os cientistas descobrem, vão tentar entender como é que isso vive, que organismo é esse, né? Então, é claro que em Marte o tipo de vida vai ser outro, em Vênus vai ser outro, e em outra constelação vai ser outro. Vai depender do nível de desenvolvimento do planeta. E nós vamos ver isso com muito mais detalhes quando estudarmos a evolução dos mundos, né? As escalas dos mundos, dos planetas. E vamos ficar com um pouquinho de inveja de alguns mundos. Mas espera aí, já nos estamos a preparar para esses mundos. Pois, e já não estamos nos piores também, né? Pelo menos já começamos a estudar o livro dos Espíritos. Já andamos um pouquinho, é verdade. Eu estou com eco aí, quem não está a falar, desliga o microfone, senão dá eco. Desliga o microfone, senão dá eco. Maria José. Desliga o microfone. Maria José, desliga o microfone. Sabes Marco? Ela está a tentar no computador também, sabes? É, né? É, porque ela primeiro entrou no computador e, entretanto, teve aqui a falar connosco. Ah, foi isso. E ela agora está a tentar. Foi. Agora foi. Você que faz é. Cadê ela? Ela saiu agora, ó. Pois, porque ela até pôs qualquer coisa no grupo e eu estava a ver se ela, até estive a ver se a pesquisava aí, mas ela estava aí na mesma, só que está com algumas dificuldades. Ela volta já. Seguindo. 40. Serão os cometas, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria, mundos em vias de formação? Claro. Resposta. Isso está certo. Absurdo, porém, é acreditar-se na influência deles. Refiro-me à influência que vulgarmente lhes atribuem, porquanto todos os corpos celestes influem de algum modo em certos fenômenos físicos. Eu não sei se vocês lembram, mas na altura que passou um cometa pela Terra, um monte de superstições, vocês lembram disso? Que ia acontecer uma coisa, acontecer outra, que foi Nostradamus que previu. Hã?
Em 1986, o Halley? O Halley, exatamente. Foi em 86, né? Sim, Memória 86. boa. Eu não sei a data. Não, a data não sei, sei que foi nesse ano. Eu tinha 6 anos. Então, foi uma confusão danada, né? O mundo todo ficou em polvorosa por causa de um cometa. Tamanho nosso desconhecimento. É essa influência que os espíritos se referem aqui, obviamente, quase 30 anos antes, né? Muito mais que 30 anos, porque o livro foi publicado 130 anos, né? O livro foi publicado em 1857, já existia toda uma série de superstições em torno dos cometas e dos astros, né? Que gravitam aí ao redor da Terra. Posso fazer uma 41. Oi, quem falou? Posso fazer uma questão em relação a isso que sempre me deixou alerta. A Terra tem um perispírito, certo? Sim. Pronto, todos os planetas têm. O perispírito do planeta Terra influi, por exemplo, no perispírito de outro planeta, ou não? Em relação à galáxia, acredito que sim. Pronto. Fora isso. dela, acho que não. Pronto. Na galáxia, estou a falar em Acredito termos que sim. do planeta em si, por exemplo, a energia emanada de Júpiter, por exemplo, influi no planeta Terra, ou não? Sim, acredito que sim. De alguma forma, sim. Porque Aliás, tanto que sim, Marcos, tanto que sim que a própria astrologia, não é? Assim o diz, não é? Sim. Isto agora estamos a ir para um outro campo, pronto, mas é um exemplo muito, muito básico que eu acho que as pessoas, muitas delas, gostam de ouvir lá. da influência, né, do data de nascimento, como é que estava o planeta Exatamente, tal, né? exatamente. Carol, Gente, eu agora bloqueei. Vocês digam onde é que eu leio que os planetas também têm perispírito, para não desviar do assunto, porque eu agora fiquei bloqueada. é basicamente o que está se chamando de perispírito planetário, é basicamente a carga energética que envolve cada planeta. Sim. A carga energética que envolve as pessoas que habitam aquele planeta faz com que a própria biosfera do planeta tenha a sua própria carga energética. Mas isso é em função das pessoas que habitam ou é ao contrário? A carga energética do planeta que atrai esse grupo de pessoas? As duas coisas, uma coisa influencia a outra. Eu só estou aqui nesse planeta de provas e expiações porque é aqui que o ambiente que ele me oferece que eu consigo lidar com ele. Se me colocar num planeta mais adiantado, eu não consigo nem ver as pessoas. Faz sentido. É uma coisa alimentando a outra. Ok, já percebi. Okay? Muito obrigado. Quem falava muito disso era Carl Gustav Jung, que a Joana de Ângeles cita muito nas obras dela. Sim, psicologia. Acho que, em especial, tem uma chamada Homem Integral, que ela vem falar muito disso. Carl Gustav Jung, que foi um dos contemporâneos do Freud, mas que avançou mais para a questão espiritual, que Freud era ateu, então ele não se metia nisso. E o Jung queria entender melhor a origem dessas coisas que nem o psiquismo sozinho podia explicar. Vamos em frente. Pode um mundo completamente formado desaparecer e disseminar-se de novo no espaço a matéria que o compõe? Sim. Isso é pergunta de pós-doutorado em física quântica. E nós estamos estudando aqui. Que honra! Vamos lá. Resposta. Sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Você já leram alguma notícia em algum periódico científico de que determinada estrela se decompôs, que determinado planeta não existe mais, não aparece mais, que houve uma explosão, etc, etc, etc. É disso que os espíritos estão a falar aqui. Eles falam disso até que a própria composição da Terra, a existência do ferro, faz com que isto que venha de outro lado, da outra estrela, da composição de outra estrela, porque era impossível, se uma estrela nova, ter o ferro.
Exatamente. Exatamente. Que isso veio de outro lugar. Muito bom. Claro que isso dá um seminário de 2 semanas, mas agora nós vamos ficar com esse conhecimento. Né, Ernestina? Sim, sim. Estou aqui a aprender coisas novas. Devagarinho. 42. Poder-se-á conhecer o tempo que dura a formação dos mundos, da Terra, por exemplo? Olha a pergunta do Kardec. Acho que ele vai levar uma bronca agora aqui. Deixa eu ver aqui. Nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe. Olha esse complemento. E bem louco será quem pretenda sabê-lo, ou conhecer o número de séculos que dura essa formação. Ou seja, para que saber isso? O que você vai fazer com essa informação? Imagina que os espíritos tivessem dito assim: olha, o tempo de formação da Terra foi de 3 milhões de anos. Tá, e aí? O que eu faço com essa informação agora? Nada. É só curiosidade. Não melhora a minha vida. Então eles dizem: nada te posso dizer a respeito. E bem louco será quem pretenda sabê-lo. Olha isso. Bem louco será quem pretenda sabê-lo. Quem enlouquecer vai atrás disso. Tem gente que adora essas questões, né? Nós vamos ficar aqui a circular, e não vamos sair daqui. Segundo item do capítulo 3, formação dos seres vivos. Pergunta 43. Quando começou a Terra a ser povoada? Agora ele vai começar a falar dos animais, dos homens, vai ficar mais perto de nós. Agora a concretude fica mais presente aqui. No começo, tudo era caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram, então, os seres vivos apropriados ao estado do globo. Capítulo 1, Evolução em 2 mundos. Como é que era o nome desses seres que apareceram primeiro no mundo? Macacos? Unicelulares? Unicelulares, mas tem um nomezinho ainda. Não é ameba. Não. Ah, Antes da ameba. A ameba era desenvolvida para eles. Não tem problema, fica para o TPC. Molécula. Não. Dinossauro? Macaquinho? Minerais. A Carolina já está apelando agora, está apelando aqui. Vamos seguir, vai ficar para o TPC. Já anotei aqui. 44. De onde vieram para a Terra os seres vivos? Olha que legal isso. Deus formou a Terra, formou os planetas. E os animais, os seres vivos, de onde eles vieram? Já estavam cá? São reações químicas. Quem é que pode ler para nós? Alexandra Rocha, quero ouvir sua voz. Vamos. A terra lhes continha os gérmenes, que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregam desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados e formaram os gérmenes de todos os seres vivos. Estes gérmenes permaneceram em estado latente de inércia, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício ao surto de cada espécie. Os seres de cada uma destas se reuniram, então, e se multiplicaram. Então já tinha em potencial na Terra os germes para eles aparecerem. Quando o ambiente ficou favorável, eles surgiram. Por conta de combinações físico-químicas que já estavam programadas, já estavam previstas. Isso acontece também, nós vamos ver daqui a pouco, com a própria civilização humana. O ambiente favorável facilita com que o homem habite um lugar ou outro lugar.
se detenha naquele lugar ou se afaste daquele lugar. E isso vai formando essas comunidades. Com os animais, com os seres vivos, aconteceu exatamente isso. 45. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Olha a pergunta do Kardec. Kardec parece aquela criança de 4 anos que você dá uma resposta e ele pergunta assim, por quê? Aí você responde. Aí a próxima pergunta dele, mas por quê? Por quê? Eu, à medida que vou lendo o livro, já me lembrei disso várias vezes, porque os espíritos às vezes pareço eu a falar para os meus filhos. Agora tu não vais saber isso, não te vou explicar mais, até agora o que podes saber é isto. E parece um pai a falar com um filho, por acaso. Exatamente. Era a espiritualidade falando conosco. Porque, olha 44, na 44, ele pergunta assim, de onde vieram para a Terra os seres vivos? E aí os espíritos respondem que a Terra lhes continha os germes, que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. Legal, bacana. Agora, na 45, o que ele faz? Ele pergunta assim, tá bom, mas onde é que estavam esses elementos? Quer dizer, esses germes estavam onde? Achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos ou em outros planetas, à espera da criação da Terra, para começar a existência nova em novo globo. Ou seja, nós já sabemos que onde nós estamos, onde quer que nós estejamos, existem fluidos. Esses fluidos são manipulados da maneira A ou da maneira B para que uma ou outra coisa apareçam, de acordo com a necessidade e o merecimento do ser humano e a capacidade que ele tem de aprender sobre aquilo. Mas é tudo fluido cósmico universal, que é manipulado pela espiritualidade da maneira A ou da maneira B, para que aconteça uma coisa ou outra coisa. Tudo é fluido. O que está agora nos envolvendo é fluido. Não, tem um comentário do Kardec aqui. Vamos ler o comentário do Kardec. A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formarem cristais de uma regularidade constante, conforme cada espécie, desde que se encontrem nas condições precisas. A menor perturbação nessas condições basta para impedir a reunião dos elementos, ou, pelo menos, para obstar a disposição regular que constitui o cristal. Por que não se daria o mesmo com elementos orgânicos? Então vamos parar aqui para tentar refletir um pouco. O que são elementos inorgânicos? Quem é que lembra isso aí? Química, 8º ano, eu acho. Elementos que não têm carbono. Elementos que não têm carbono, exatamente. E aí o Kardec coloca o seguinte, nesses elementos que não têm carbono, eles se unem para formar cristais de uma regularidade constante. Cristal é um elemento de carbono. É uma forma de apresentação do carbono, né? E ele tem uma regularidade. Quanto mais regular esse cristal mais raro ele é na natureza. A menor perturbação nessas condições basta para impedir a reunião dos elementos. Ele não vai ficar mais tão regular assim. Ele já não vai ser esse elemento perfeito. E aí ele pergunta, por que não se daria o mesmo com os elementos orgânicos? Se o inorgânico é a ausência de carbono, o orgânico é a presença do carbono. Durante anos se conservam germes de plantas e de animais que não se desenvolvem senão a uma certa temperatura e em meio apropriado. Tem-se visto grãos de trigo germinarem depois de séculos. Há, pois, nesses germes, um princípio latente de vitalidade, que apenas espera uma circunstância favorável para se desenvolver. O que diariamente ocorre debaixo das nossas vistas, por que não pode ter ocorrido desde a origem do globo terráqueo?
A formação dos seres vivos, saindo eles do caos pela força mesma da natureza, diminui de alguma coisa a grandeza de Deus? Longe disso. Corresponde melhor à ideia que fazemos do seu poder a se exercer sobre a infinidade dos mundos por meio das leis eternas. Esta teoria não resolve, é verdade, a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem seus mistérios e pôs limites às nossas investigações. Antes dos limites, nós podemos trazer um exemplo que certamente aconteceu com vocês. Nós temos uma planta em casa e essa planta não pega sol. E ela está murcha, está quase a morrer. E aí alguém fala para nós, essa planta precisa de sol. O sol tem componentes químicos que fazem com que aquelas matérias que estão ali naquela planta tenham reações diferentes e que ela ganhe vida. Outras plantas não precisam de sol. Tem gente que vai procurar planta que não precisa de sol porque vai ficar num lugar que não bate sol, não é verdade? O sol altera toda a composição químico-física da planta de forma a fazer com que ela floresça melhor ou floresça pior. Ou até a ausência dele, ou o excesso dele possa matar a planta. E isso está no nosso meio. É fluido. Está mudo. Fala, Helena. É o princípio vital. Princípio vital. E as suas alterações. Alguma observação sobre essa questão do Kardec? Gilda, Sandra, Dorindo, Bianca está por aí? Alguma pergunta? Nada? Nada, tranquilo? Então vamos seguir. 46. Ainda há seres que nasçam espontaneamente? Resposta da espiritualidade. Sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Sois todos os dias testemunhas desse fenômeno. Os tecidos do corpo humano e dos animais não encerram os germes de uma multidão de vermes que só esperam para desabrochar a fermentação pútrida que lhes é necessária à existência. É um mundo minúsculo que dormita e se cria. Isso nos lembra o quê? No nosso próprio corpo. Um de cada vez. O que isso nos lembra no nosso próprio corpo? O que nós temos no nosso sistema digestório? Germes. Bactérias? Temos bactérias? Temos bactérias. Aos milhões que estão ali vivas a conviverem com toda a nossa estrutura anatômica, fisiológica, corporal, biológica. Quando a vida cessa e o nosso corpo perece, não vem a fermentação pútrida? Porque nós somos elementos orgânicos. Nós somos exemplo dessa resposta da espiritualidade. Nós somos bonitinhos assim, de cabelinho cortado, bronzeadinhos lá, com óculos da moda, né? Mas depois que nós perecemos, meus amigos, é que nós voltamos ao nosso, digamos, a nossa origem, né? Oi, Sandra. A vida não tem término. Estava-me a lembrar há um bocado do que estávamos nas questões anteriores, de uma experiência que fizeram a propósito das salmonelas, e crê-se, por exemplo, que não há vida, não se consegue propagar a vida no espaço. E fez esta experiência com as salmonelas e elas propagaram-se com uma velocidade incrível.
em condições que a vida não era impossível, sem oxigênio, sem nada. E então, como está a falar aí, desaparece o corpo e continua a existir vida, as bactérias continuam a existir e todos os nutrientes vão constituir outros seres e por aí vai. E mesmo havendo um cataclismo, paira na atmosfera a vida. Exato. Ué, mas as pessoas não nos ensinam a jogar elementos orgânicos nas terras das plantas para que elas vivam melhor? Exatamente. Eu ia dar esse exemplo. Não é? É o elemento orgânico ajudando o outro elemento orgânico. É a vida continuando. É a vida continuando. Seguindo. 47. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Sim. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre. Foi o que veio a seu tempo. Foi o que deu lugar a que se dissesse que o homem se formou do limo da terra. É um ditado bem antigo, né? O homem se formou do limo da terra. Eu não sei se isso está na Bíblia. Não sei, Dorindo. Você pode me ajudar. Não lembra? Mas eu sempre ouvi isso, que o homem se formou do limo da terra. Não, que tenha. Não me lembro. Não lembra, né? Nenhuma passagem. Pois a gente vai investigar de Não onde fala, veio. não fala em limo, fala em barro. É na Sim. Gênesis. Olha embaixo. Mas isso é a formação da vida humana, não é? A formação da Quando vida Deus humana. criou o homem através. Isso. Uhum. O homem veio do barro. Mas isso é uma figura. É uma parábola. Sim. Aliás, a Bíblia está cheia de alegorias, não é? Sim. Parábolas. 48. Poderemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na Terra? Eita! Será que nós poderemos conhecer? Não. Todos os vossos cálculos são quiméricos. O que é uma quimera? Quem me ajuda aí? O que é uma quimera? Fruto da imaginação. Fruto da imaginação, algo que é fora da realidade. Fora da realidade. Fora da realidade. Todos os vossos cálculos são quiméricos. Antes de eu ir para 49. A ciência nos diz que o homem apareceu há quantos anos na Terra? Quanto tempo na Terra? A ciência nos diz o quê? Lembram? Mais ou menos 7 milhões de anos. 7 milhões de anos. Primeiro hominídeo. O que seria um hominídeo? Um ser vivo no formato de homem. Cabeça, tronco, membros superiores e membros inferiores. Há mais ou menos 7 milhões. O Homo sapiens, que é a nossa denominação, né? Nós somos sapiens sapiens, há mais ou menos 200 mil anos na África. O sapiens sapiens, ou seja, o hominídeo mais evoluído que a história já viu. Somos nós. E nós nos parecemos 99,9% com os primatas, em termos de possibilidades corporais. Eles são os nossos irmãos, né, mais próximos. Em tudo, inclusive em inteligência. E eles também, na posição ereta, eles se parecem com o homem. Eles poderiam estar dentro dos hominídeos primitivos.
Mas aí as coisas vão acontecendo da maneira como precisam acontecer e uma espécie evolui e a outra evolui mais devagarinho. Mas está em evolução. Todas as espécies estão em evolução. Não há possibilidade de comparar um ser humano de 100 anos atrás, como ele nascia, com um ser humano que nasce hoje, em termos biológicos, em termos de características humanas, de inteligência, de sistema nervoso, de tudo, de possibilidade corporal. Não se compara. Assim como não se compara um cão, um cachorrinho que nascia 100 anos atrás com um cachorrinho que nasce hoje. Também não se compara, porque as espécies evoluem. Darwin já disse isso para nós há quase 200 anos. Sim, e se evoluem desde o início da formação da Terra, quer dizer que há quase 5 mil milhões de anos que nós andamos em evolução constante. Exatamente. Exatamente. Porque pelo menos há 4.500 milhões de anos que a Terra está formada. Pelo menos isso já se consegue cientificamente ver. Através do urânio, através do isótopo do urânio, consegue-se ver isso. É. E do chumbo. A geologia ajuda nisso. Sim, sim. Porque verificou-se, é fácil, verificou-se 1 quilo de urânio para libertar, quando começa a libertar prótons e neutrões, vai até 1 quilo dá perto de 450 gramas de chumbo e demora 4,5 milhões de anos para isso acontecer. Isso. Para acumular aquela quantidade ali, né? Para acumular aquela quantidade de chumbo. Então os testes são feitos. Se o hominídeo apareceu há 7 milhões, não é? Foi o que o Marco disse, não é? Sim. Sim. Então, para trás, há um processo evolutivo enorme até chegar aí. Aliás, Desde os minerais até nós. Até nós. Aliás, o universo tem a cerca de 13,8 mil milhões de anos. O universo, sim. Sim, o universo. Sim. Isso mesmo. Isso mesmo. E imagine como nós éramos antes, então, né? Se depois desse tempo todo só conseguimos chegar nesse estágio que nós estamos, né? Os neurocientistas dizem que nós não conseguimos usar nem 10% da nossa capacidade cerebral. Imagina o que nós não faríamos há, sei lá, 1 milhão de anos atrás só, né? Nós estávamos fazendo o quê? E nós ainda temos resquícios disso no nosso corpo. Para que vocês tenham ideia de como a evolução é lenta, são milhões e milhões de anos, nós temos ainda uma partezinha do nosso corpo que dói muito quando a gente cai de bacia no chão, chamada cóccix. Sim. E o cóccix, o que é o cóccix? Na biologia evolucionista, o cóccix é o resquício da nossa cauda. Sim. Nós tínhamos cauda. Sim. Nós tínhamos cauda. E por que nós tínhamos cauda? Porque a cauda, como nós vemos nos animais que vivem nas árvores, a cauda serve para que eles se movimentem mais rápido, se equilibrem. Então, nós éramos dessa mesma maneira que nós vemos esses animais hoje. E até para manifestações anímicas. Manifestações emocionais, sem dúvida nenhuma. Exatamente. Então, nós ainda temos resquícios daquele corpo lá de trás. Te cortei, Dorino, desculpa. Não, já tinha acabado. Há bocadinho, quando estávamos a falar na formação dos mundos, lembrei-me de algumas coisas, mas passou. Já foi. Vamos continuar. Então vamos. 49. Se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam espontaneamente homens, como na origem dos tempos? Se você estava lá já, por que não continua a se formar espontaneamente?
princípio das coisas está nos segredos de Deus. Entretanto, pode dizer-se que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua própria formação, para os transmitir segundo as leis da reprodução, que já há uma evolução, né? Para que nós possamos entender as leis da reprodução. O mesmo se deu com as diferentes espécies de seres vivos. Eu me lembro, abri um parêntese aqui, porque pode ter gente na mesma situação que eu vou narrar agora. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui ler o Livro dos Espíritos, eu parava, eu devo ter levado mais de um ano para ler o Livro dos Espíritos, porque eu parava sempre que tinha alguma coisa parecida com essa aqui. O princípio das coisas está no segredo de Deus. Tu não és ainda capaz de entender isso. Isso me revoltava tanto que me levava muito para o dogma da Igreja Católica, que não me é permitido saber isso. E eu não tinha maturidade àquela altura, nem humildade, para perceber que eu podia pesquisar o quanto eu fosse pesquisar, que eu não ia chegar na resposta. E foi o que eu comecei a fazer. Por isso que eu me interessei muito pela ciência. Então, a minha amizade com a ciência é muito por isso, né? Com a pesquisa, né? Com a coisa da metodologia, do método, né? Eu adoro essas coisas, porque eu fui atrás dessas respostas e só depois que eu percebi que eu não ia ter essas respostas, que os cientistas mais avançados do planeta não tinham, eu baixei a cabeça e comecei a ler de novo, com uma outra proposta pessoal, com a proposta pessoal de entender o que eu pudesse entender e de dar tempo para eu mesmo poder amadurecer e poder ir à frente. Mas eu me lembro que isso era uma coisa que me deixava muito frustrado. E pode ser que alguns de vocês também estejam nessa mesma posição, mas toda hora fala isso. Ah, você não pode entender isso ainda. Você não tem palavras para explicar. O princípio das coisas está no segredo de Deus. Quer dizer, nesses primeiros capítulos é muito isso, porque as coisas são muito abstratas. E nós realmente não conseguimos percebê-las como elas são, apesar do esforço da espiritualidade em tentar nos explicar de forma concreta. Depois, quando eu vou para as obras de André Luiz, e os mentores, quando em missão com ele, para ele aprender e narrar, para poder escrever os livros, através do Chico, os mentores falam o tempo todo para ele isso. O que está acontecendo ali? Está a acontecer isso, isso, isso. Ué, mas e aquilo ali? Isso você ainda não tem condição de entender. Aguarda mais um pouco. E aí, numa outra obra, didaticamente mais avançada do que aquela, eles começam uma explicação. É por isso que, às vezes, nós somos chatos até para dizer para as pessoas assim, olha, quando for ler André Luiz, começa pelo livro tal. Depois vai para o livro tal. Porque é uma história única, quase. Né? É uma história quase que única. Então, nós também vamos ter que... Eu aprendi. E se tiver alguém aqui nessa situação, eu peço paciência, que nós temos que aprender aos poucos. E essas situações, segredos de Deus, não é capaz de entender, isso vai continuar. Exatamente como a Sandra colocou quando ela fala com os filhos dela. É isso mesmo, exatamente assim. Vai com uma explicação, deixa o miúdo embora, e quando ele voltar com outra pergunta, você aprimora a resposta. Dá uma resposta. Quando ele for mais velho. Mais velho, mais maduro. É isso. Então é só para me lembrar de como é que era e para tentar acalentar um pouco o coração de quem está frustrado ainda com essas respostas dos segredos, né, na nossa ignorância. Sim, porque eles chegam ao ponto de dizer que a nossa linguagem não é suficiente para que possamos entender. Eu penso assim, mas eu sou assim tão Idiota? Não é? E ele, se calhar, é que já está muito à frente.
Sim, é isso, mas a primeira reação que nós temos é então, mas a minha linguagem não é suficiente, eu não conheço palavras suficientes. Temos que ir contando com isso. É verdade. Contando com uma nova geração que se calhar nós muitas vezes não temos a capacidade ou palavras suficientes para lhes explicar certas coisas. Coisas que eles, em termos de raciocínio, já conseguem analisar. E nós não conseguimos explicar. O nosso vocabulário também pode ser insuficiente até para isso, né? Aliás, no Livro dos Espíritos somos chamados muitas vezes para isso. É? O vosso vocabulário ainda não é suficiente para... É o que a Alexandra falou. É isso. Mas vamos continuar na mesma. Eles ainda não têm maturidade para entender certas coisas. Portanto, Sim. vai sempre Sim, sim. continuar. Vai É uma evolução contínua. E que bom que seja assim. Sim, sim, Que bom que nós continuemos motivados para buscar essas respostas. sim. Que isso continue nos incomodando. Agora, como eu inverti o princípio hoje aqui, nós vamos para as introduções. Eu pulei as introduções, vocês nem perceberam. Não, percebemos. Perceberam e não falaram nada. Não interessa. Tá certo, não Deixamos de interessa. seguir. Pensou que eu ia esquecer. Pensou que eu ia esquecer, só isso. Não. Sim, senhora. Não, tu és um tipo ativo. Tá lá o Manel, prontinho para falar da introdução 10. Sou eu o primeiro? E a 11. Alexandra, você vai falar da 11? Pode já. Sim, posso falar da 11, sim. Ótimo. Então, primeiro, o que eu gostaria que vocês fizessem? Falassem do que a introdução trata, né? Que são objeções. Então, a introdução 10 trata de qual objeção? A introdução 11 trata de qual objeção? E assim sucessivamente. Ok? Vai lá, Manel. No 10, ele basicamente fala da diferença entre a evolução dos espíritos. E eu escolhi este item porque me identifiquei muito com ele. Porque, como aqui fala, o que eu aprendi enquanto criança é que espíritos era sinónimo de diabo, era sinónimo de coisa ruim. E só depois de conhecer o espiritismo é que eu percebi que todos nós somos espíritos, uns bons, outros maus. E, Tu estás a falar da introdução ou do TPC? da introdução. Qual é a objeção que ela trata? Objeção, como não estou a perceber. As introduções tratam de objeções, certo? Marco, isso já foi há tanto tempo que às tantas o Manuel esqueceu. Espera aí. Eu posso estar... Pronto, eu estou um bocado equivocado. Pois. Todas as introduções do Livro dos Espíritos, cada uma delas trata de alguma objeção à tese, à doutrina. Com exceção da 6, da introdução 6, que vai pegar vai fazer um resumão do que é o Espiritismo. A introdução 10 trata de qual objeção? Deixa eu pegar o livro aqui. Não vou ver. Olha lá, ó. Aqui, Manel, vamos lá. Entre as objeções, algumas há das mais especiosas, ao menos na aparência, porque tiradas da observação e feitas por pessoas respeitáveis. A uma delas serve de base a linguagem de certos espíritos. A objeção é a linguagem dos espíritos. Ok. Tá certo? Sim. Visto por esse ponto de vista, está correto. Era isso que eu queria chamar a atenção, porque Kardec vai rebatendo as objeções aqui uma a uma. Por isso que é sempre bom a gente saber sobre que objeção ele está a falar, tá?
Mas pode continuar, querido. Desculpa, era só para fazer esse esclarecimento. Não, eu até agradeço, porque assim, eu ainda sou muito imaturo nestas questões e... Não tem problema, vamos em frente. Não, já estou a perceber. Eu também perdi. Pronto, e depois então eu fiz o primeiro tópico, eu disse que nem todos os espíritos são iguais. Sim. Os espíritos possuem diferentes níveis de conhecimento e moralidade. Nem tudo o que dizem deve ser aceito literalmente como verdade absoluta. Ou seja, que se for um espírito menos evoluído, pode estar a tentar passar uma mensagem que não é verdadeira. E cabe-nos a nós analisar e tentar perceber se aquela mensagem tem algum conteúdo de verdade ou é mentira. Sim. Pronto, depois tenho outro que é preciso ter discernimento, justamente para identificar essas comunicações. E também que também não podemos generalizar, porque nem todos os espíritos são maus, nem todos os espíritos dão informações erradas. Também temos os espíritos bons que trazem informações de conhecimento e pronto, informações boas. Também fala da afinidade espiritual, que os maus espíritos tendem a aproximar-se das pessoas motivadas pela curiosidade, sem firmeza moral. Porque às vezes as pessoas que são curiosas são muito afetadas por causa desses espíritos menos evoluídos que se aproveitam da fragilidade delas. Dá um exemplo, Manuel. Exemplo. Falamos disso sábado. Sim, eu estou a tentar lembrar. Lembra que nós falamos sobre a ansiedade do médium? Sim, exatamente. Quando nós estamos muito ansiosos para que apareça, no nosso caso, no nosso exemplo, a mediunidade, pode ser que não esteja na hora ainda e nós sejamos iludidos por espíritos não tão bons. Sim. Que vêm falar conosco para nos atender à própria ansiedade. Porque nós, como seres humanos, somos impacientes. Não conseguimos esperar o tempo das coisas. E aí a vontade que eu tenho de ajudar, às vezes, me atrapalha. Quando Kardec fala que os espíritos menos bons podem se aproximar de nós, é justamente porque nós os atraímos. Nós os atraímos. Com o nosso pensamento, com a nossa linguagem, com o nosso comportamento, e assim sucessivamente. Mas é uma atração. A linguagem também é uma atração. Continua, Manuel. Depois também tem a comparação com a sociedade humana. Julgar o mundo espiritual apenas pelas más comunicações é como julgar toda uma cidade pelo seu bairro mais degradado. Assim como existem pessoas boas e más na Terra, também existem bons espíritos e espíritos maus. Depois tem também espíritos superiores também se comunicam, não é? Kardec afirma que os espíritos elevados podem comunicar-se com os seres humanos. Quem nega isso deveria observar os factos antes de tirar conclusões. Críticas e ideias do mundo vêm do diabo. Então, esta questão é a tal que eu apresentei que era essa a ideia que eu tinha. Todas as comunicações, tudo que se falasse da parte espiritual, era assim, o conhecimento que eu tinha é que havia o céu e havia o inferno. Os bons iam para o céu, ficavam lá tranquilos, quietinhos e sossegados, e os maus aqui para o inferno e andavam por aí a fazer as neiras com os reencarnados. E pronto, e depois o Espiritismo veio revelar que isso não é assim. A permissão de Deus. Se Deus permite as manifestações de maus espíritos, também permite a dos bons. Afirmar que Deus só permite a ação do mal seria negar a sua bondade e a sua omnipotência. E por que ele permite a manifestação dos maus?
Podem ajudar o Manuel, tá, gente? Quem quiser. Por que se permite a manifestação? Eu já vi essa questão e já vi a resposta. Agora não estou a me recordar, que eu já estudei isso. Vamos usar o bom senso. Para poderem progredir, aperfeiçoar. Para poderem Progredir. Aperfeiçoar. progredir, claro. E da forma como se apresentam, né, perante o pensamento. Senão, Uma coisa, seria a mesma coisa que nós aprendemos sempre, né? Eu estou no mal e acabou, não tem mais jeito. Eu vou ter que arder no fogo do inferno. Marco, há uma coisa que eu gostava de salientar aqui. Quando falam em espíritos maus, eu acho não, tenho quase certeza que não existem espíritos maus. Uhum, Existem espíritos menos evoluídos. uhum, Porque nós temos que perceber que então nós também somos maus. uhum. Não é? Portanto, essa palavra, ou né, mau, não. É menos evoluído, com menos, ou seja, a sua intelectualidade deles é inferior ainda não conseguiram entender determinadas situações. E não espíritos maus, porque não existem espíritos maus. Existem, podemos dizer, menos bons ou menos evoluídos. No livro dos médiuns, se eu não me engano, é no primeiro ou no segundo capítulo, está escrito. Não há maus nós, mas sim. Não, até há porque... espíritos. Há espíritos que até empurram as pessoas pelas casas abaixo. Não, mas isso não é mau. Continuo-te a dizer, isso não é mau. São vingativos. Até porque Deus não criou nenhum de nós maus, criou-nos e ignorantes. Exatamente. As pessoas efetíveis, não é? Nós temos que aprender e evoluir. Se nós Eu vermos acho que o menos evoluído cabe muito bem nessa... Sim. Dorino. no filme O Nosso Lar 2, os Mensageiros, se nós virmos, isso acontece com um que ele nunca desiste de o resgatar e no fim consegue o resgatar. Isso é precisamente o que a Helena estava a dizer. Não existem espíritos maus, todos eles são criados com muito amor por Deus, todos os espíritos. Portanto, é um ato amoroso a criação de todos os espíritos por Deus, que vão fazer o seu caminho, a sua evolução. Pode, para nós, aos nossos olhos, ser horríveis, ser as piores pessoas, mas aos olhos de Deus é uma pessoa que está sempre com a oportunidade de ser recuperada e de retomar o seu caminho para chegar até nós. E no Nosso Lar 2, isso é muito bem retratado, porque há um que destrambelha, portanto faz asneira, vai para o mal, quer se vingar de toda a gente, faz asneiras, e ele nunca desiste dele até ao fim. E no fim consegue recuperá-lo e consegue com que ele volte outra vez ao nosso lar. Essa palavra mau, Dorinto, o que eu entendo somos nós seres humanos, não é? Sim. Que caracterizamos dessa forma, não é? Agora, Exatamente. Deus vendo isso, ou seja, Deus, ao criar-nos, evidentemente que não criou nem bons nem maus, Ele criou-nos ignorantes e depois nós é que vamos tentando evoluir. Nós vamos fazendo as nossas escolhas, né? O medionismo é precisamente para uma obra de caridade em relação àqueles que nós chamamos de maus, àqueles que precisam. Por isso é que os médios existem para ajudar esses que a gente muitas vezes põe o rótulo de mau. E que está muitas vezes à espera de uma pequena oportunidade para dizer ajudem. Sim. Até porque se formos olhar para trás, se tivéssemos essa capacidade de olharmos para trás, nós já fomos um deles. Nós também nos rotulávamos. Sem dúvida. Fomos assim também. E se calhar noutras encarnações fomos o quê? Claro. Exatamente. Para vocês, quem sabe se na nós natureza, desejamos Jesus, não é? Na natureza, o que existe é a claridade ou a escuridão? Os dois. O que é a natureza? As coisas. Existe o dia e a noite. A escuridão é o quê? Como é que eu defino a escuridão? Ausência de luz. Ausência de luz. Ausência de luz. Como é que eu defino o mal? Ausência do bem? Conhecimento.
Então, se é ausência, é porque pode haver presença. É porque é uma falta, Se falta, é porque eu posso ter. certo? E aí vai depender das minhas decisões. Para ter mais ou menos, para ter ausência ou presença, eu é que tenho que tomar essas decisões. E essa coisa do mal é muito isso. Né? Nós temos, às vezes, na própria literatura espírita, nós temos espíritos que são líderes da maldade, na pior acepção da palavra maldade. Por exemplo, em Libertação, com uma cidade inteira comandada por um espírito que é mal, perverso, domina todos os outros. Enfim, não vou ficar dando spoiler aqui, mas ali é ausência do bem. E tem um gatilho que vai acontecer no livro que vira, que aí vem a presença do bem. Mas é porque ele aceitou e ir em busca disso. Exatamente. Isso não é de graça. Isso vai lhe custar alguma coisa. Vai lhe custar sacrifício, vai lhe custar reflexão, vai lhe custar sofrimento moral, arrependimento, como nós também já passamos e ainda vamos passar pelas mesmas situações. Então, é ausência do bem. Por isso que nós, às vezes, tomamos cuidado de falar assim, esses espíritos que são menos bons. Menos bons. E a natureza dele é ser bom. Nesse momento, ele está. Ele não é, ele está. Estar é um processo passageiro. Né? Tem gente aí que está loura, está morena, está queimada de sol. Então, está. Daqui a pouco não vai mais acontecer. Então, aquele espírito menos bom está menos bom nesse momento. E nós podemos transpor isso. E nós podemos transpor isso não só para os espíritos desencarnados, mas para nós próprios também. Enquanto olhamos para o outro, não é? E em vez de, se calhar, pensarmos assim, porquê é que ela faz isto, ou porquê é que ela faz aquilo? Se calhar pensarmos em que estado evolutivo é que aquela alma está. Pronto. E se calhar isso até nos dá mais compreensão e quando mais olhamos paciência. para o outro, não é? Paciência e compreensão quando olhamos para o outro. É isso, resumiste bem. Me lembrei aqui um bocado também daquela novela A Viagem, né? O Alexandre, né? Que foi tão mal, mas eu pelo menos dentro de mim, eu acredito que assim, como todos nós somos criação de Deus, né? Eu acho que no nosso íntimo, lá no, sabe assim, sempre, nunca vai faltar o amor. Nós somos criação dele. Eu acho que nunca... a gente, óbvio, nós passamos por momentos de ser maus, de tanta coisa que cada um de nossos espíritos já passamos em tantas existências, mas eu creio que para um dia estarmos mal e aos poucos nós irmos aprendendo e nos evoluindo, é porque no nosso íntimo, no nosso núcleo, vamos dizer assim, não sei dizer muito, me expressar bem, há o amor. Nós somos criação de Deus. Então, como que a gente não vai ser um dia um espírito bom? Eu creio que seja uma verdade, entendeu? Seja uma coisa que não tem como fugir dali, entendeu? Como vocês estavam falando, né? Porque quando fala assim, que não está no momento de entender aquilo, eu me vejo assim, eu aceito que eu não tenho eu não estou preparada para entender aquilo, então, nesse momento, eu presto atenção e me atento no que eu posso. Eu não estou aqui para mudar nada, para criar nada, mas o que eu posso aprender, eu quero assim, entender tudo e enxugar tudo, sabe assim, eu quero me encher de tudo que eu posso. E depois, na hora que eu for o momento, ok, eu estou no primeiro ano, eu não posso aprender o nono. Então, eu vou seguindo grau a grau, ano a ano, e me regenerando, porque um dia eu sei que de tudo, eu mesma, eu não...
há muitos anos atrás, eu já fui uma pessoa muito mais difícil. Hoje eu vejo o quanto me melhorei. E quando eu vejo uma pessoa numa situação assim, como notícias de TV, essas coisas, eu não gosto de assistir nada que seja ruim. Eu falo, ai meu Deus, um dia eu sei que isso vai se melhorar da mesma maneira que eu acredito que um dia nosso planeta vai ser lindo e maravilhoso e vai ser morada de outras pessoas, de outros espíritos, e eu estarei lá na frente e que a gente vai seguindo nosso percurso. Eu acredito nisso. Muito obrigado pela sua contribuição, Bianca. Você fez um resumão aí. Manuel, todos nós te interrompemos com a maior das boas intenções. Não, e para mim até foi uma lição que eu aprendi. E acho que já foi tudo dito, que em relação àquilo que eu tinha para dizer, acho que vocês completaram muito bem. Eu só acho, pronto, eu também tenho a mesma ideia de que não hajam espíritos maus. Essa era uma ideia errada que eu tinha, porque foi assim que eu aprendi. Porque quando se falava em espíritos, é sempre o mal. E mesmo até em comparação com os nós encarnados, que às vezes nós estamos até num dia mais... por qualquer problema que tenhamos, qualquer dor, coisa assim, às vezes até reagimos mal com outras pessoas e não quer dizer que nós sejamos maus. Às vezes a situação é que nos leva a ter uma reação menos positiva. Claro, aprendizagem. Exatamente, e acho que na parte espiritual acho que também pode acontecer o mesmo, de espíritos praticarem o mal e muitas das vezes não ser mesmo por maldade, às vezes mesmo por o estado. Ignorância. Eu penso assim, não sei se estou certo ou Deixa eu errado. pegar carona aí nessa fala do Manuel. Ele falou isso umas 3 ou 4 vezes na fala dele, isso me chamou muita atenção e eu queria ver com vocês como é que anda isso hoje. No Brasil, isso não tem nenhuma questão. É muito raro ter um problema, mas eu quero saber como é que vocês estão diante das famílias e dos amigos de vocês. Vocês se sentem à vontade para dizer que são espíritas? Sim. Não. Não. Depende. Isso que eu ia falar, depende. No Brasil, eu não tinha mais isso. Eu chegava e falava, sou espírita, pronto, acabou. Aqui em Portugal, às vezes eu tenho dificuldade, quando eu estou num sítio, por exemplo, no ginásio, conversando com alguém que vem um comentário sobre religião. Eu não me sinto confortável de falar, mas por medo mesmo de ser julgada, de perguntarem coisas. Então, assim, e também pela questão que, como eu estou aqui há pouco tempo, não tenho muita amizade, eu fico naquela. Vai ser discriminada mais ainda. Exatamente. Então, assim, no Brasil, todos sabem, minha família inteira, já fui chamada de macumbeira pelos meus irmãos, está tocando tambor. E assim, lá, que a gente já está na doutrina espírita há mais de 10 anos, então lá foi tranquilo. Aqui, eu voltei um pouco no tempo, assim, eu me senti um pouco que eu retrocedi nessa questão, mas que já está passando também. Mas os estudos, né? Os estudos, como eu já falei, eu gosto de estudar, então, assim, isso já está passando também. Mas eu senti um retrocesso da minha parte nesse quesito. Olha que questão interessante, todo mundo levantando a mão. Vai, Carol. Eu tenho um dilema muito grande na minha vida, porque eu, apesar de me considerar elemento da doutrina, estudar, perceber, querer aprender, eu, como já disse, já tive a oportunidade de partilhar aqui com o grupo, eu sempre fui criado na Igreja Católica. E, aliás, eu tenho marido católico, filhas católicas. A Helena é que agora está a se interessar também pela doutrina, e estou muito contente dela poder vir estudar comigo. Mas, a bem da verdade, eu ainda frequento a Igreja Católica, porque meu marido é católico, a minha filha mais nova é católica, e temos os dogmas para acompanhar, e eu, lamentavelmente, não posso partilhar isso com as pessoas que já estou integrada naquele grupo há muitos anos, porque senão vou ser crucificada.
vou ser muito discriminada. Não é uma questão de vergonha, antes pelo contrário. Aquilo que passa na minha cabeça é aquilo que eu tenho de estudo, e já há muitos anos, já desde a minha adolescência, que frequento centros espíritas no Brasil, e aqui comecei a frequentar a SEC e vou regularmente e quero abraçar e quero aprender, porque eu acho que uma coisa não invalida a outra. Agora, os dogmas da Igreja não nos permitem isso, e nós não somos aceites pela comunidade. Eu posso até acreditar que algumas pessoas com quem eu lido pudessem facilmente não me discriminar por isso, por eu estar a querer aprender e estar a buscar respostas, porque a verdade é só uma. Nós, quando não temos as respostas para tudo, e não tem nada a ver com aquilo que a espiritualidade maior transmite no Livro dos Espíritos, que não é o momento de tu saberes, mas aquilo que nós podemos saber é um bocado aquilo que a Bianca disse. Aquilo que nós somos capazes neste momento de absorver e de aprender, nós temos que correr atrás, nós temos direito e somos livres, temos livre-arbítrio, e isso não fere em nada, não fere. Eu não estou a afetar os dogmas da Igreja, de tudo aquilo que eu aprendi. Sou muito grata, porque tenho uma bagagem muito grande da Igreja Católica, tudo aquilo que ela me ensinou, mas não é suficiente para mim. Não me dá a explicação de tudo. E se não fosse a doutrina e o conhecimento que eu já tenho de muitos anos, as quedas que tive, as provas que já passei, as expiações que já passei, as perdas que já tive, eu, se calhar, não seria o que sou hoje. Eu, se calhar, não estaria de pé como estou hoje, buscando sempre mais. Portanto, é uma verdade, eu partilho isso com o grupo, mas, infelizmente, aliás, nesse núcleo em específico da minha vida, não posso fazê-lo porque sei que vou ser discriminada, sei que vou ter retaliações, sei que a minha família vai ficar afetada. E eu não quero, de forma alguma, afetar a minha família. Portanto, prefiro dividir as coisas. É lógico que para amigos, no trabalho, por exemplo, todo mundo sabe naquilo que eu acredito, naquilo que eu estou a estudar. Agora, infelizmente, nem todo mundo tem a capacidade de perceber aquilo que nós percebemos e saber que a doutrina não é mais nada do que seguir o Evangelho do amor de Jesus. É aquilo que se faz em qualquer igreja que se preze e que não negue Jesus e que não negue o Evangelho, a Boa Nova. É só isso que queremos, independente se rezamos, se ajoelhamos, se fazemos prece em grupo, sozinho. Isso custa muito, porque é preciso também ter uma fé raciocinada, e é isso que eu busco para mim. Desculpa o desabafo. Não é desabafo, isso é economia de terapia. Obrigada. Nada. Estudar o Livro dos Espíritos também é pensar sobre si mesmo. É isso que a gente está a fazer aqui. Nos melhorarmos, né? Helena. Pronto, assim, eu felizmente também venho da base católica, verdade, mas felizmente a minha família não se opõe a nada. Aliás, todos são católicos. A minha mãe pratica extremamente caridade na Igreja Católica. É uma pessoa que faz muito trabalho pelo próximo. Só que, porque ela lá no fundo, ela também acredita nesta parte espiritual. E ela também acha que há mais alguma coisa do que aquilo que a Igreja Católica realmente ensina e eles próprios praticam. Aliás, que ela própria já diz, não é? Pronto, sendo ela muito regente daquele meio, ela própria já diz que os pensamentos, as posturas, a forma de estar já está muito mais liberta desse tipo de dogma, né? E quando eu vou à Terra, se eu tiver de ir à missa, eu vou. Eu vou e sinto que realmente já há uma mudança, não é? Relativamente à família. Relativamente aos amigos, eu sou transparente 100%. No meu local de trabalho, quem me rodeia, quem está mais próximo de mim, sabe que eu tenho uma característica diferente de não ser só, de seguir só a Igreja Católica. Mas eu também
infelizmente, lido com políticos, não é? E aí torna-se assim um bocadinho mais chato eu transparecer a 100%. Mas não é algo que me incomoda. Até que vou abrir-me mesmo com vocês, tive uma situação emocional que eu própria pus-me ponto e disse, não, eu quero seguir aquilo que eu estou a seguir. Portanto, havia enredo, havia uma parte que não queria que eu estivesse no ativo, não é? E eu simplesmente batalhei e não deixei. Portanto, eu sou portuguesa, não é? Quando vocês falam que no Brasil vocês têm maior abertura, e eu concordo perfeitamente, porquê? Porque ou seja, o espiritismo praticamente nasceu no Brasil, não é? Além de ser em França, ele foi transportado para o Brasil. Eu acho o povo brasileiro muito espiritual. Portanto, daí há essa facilidade, existe uma facilidade maior nessa compreensão espírita, não é? Enquanto que aqui no nosso país, ou seja, em Portugal, é católico, não é? Há uma vertente mais católica, além de haver várias religiões, porque há, e várias filosofias, felizmente já estão nessa prática, como o budismo, o taoísmo, os evangélicos, não é? Eles próprios, que também já existe essa prática cá, que isso é muito bom. Mas há uma coisa que me consola imenso e que eu tenho essa certeza, é que Jesus não tinha religião. Portanto, eu acredito em todas. E se me disserem assim, praticas todas, pratico. Muitas vezes pratico muita coisa do budismo, pratico muita coisa do taoísmo. Eu faço porque a nossa essência, após o desenvolvimento que tem, é? Eu falo por mim, após o conhecimento que eu vim adquirindo e sabendo que Jesus não tem religião, ele nunca teve religião, portanto, o amor é que é o mais importante nesta vida. Portanto, para mim, não existe religião também. Eu vou a qualquer uma. Eu pratiquei, eu andei uns tempos valentes no conhecimento, debruçar-me no conhecimento do budismo. E acho magnífico. Até vos digo mais, eu vi um Buda lindíssimo à minha frente, de olhos fechados. Eu de olhos fechados, mas vi o Buda à minha frente. Portanto, eu acho isso lindíssimo. Portanto, eu não tenho nem religião, nem dogma. Eu aceito tudo. Mas isto é verdade. Eu não estou a falar por eu agora estar a dizer, nem vangloriar, não. E por eu dizer que Jesus não tem religião. Não é? Não é. Eu aceito mesmo todas as religiões. E não esquecermos, não é, que o fim do mundo, mais tarde ou mais cedo vai haver só uma religião, não é? Portanto, que seja isso que nos possa emanar para essa posição. Acreditarmos que existe só uma. Portanto, eu falando assim, português, sendo eu portuguesa, e admiro o povo brasileiro, que é uma afabilidade enorme, e gosto imenso de conviver com o povo brasileiro. Adoro. Eu aprendo, eu estou na parte espiritual, aprendo imenso, eu ouço imensas palestras e são todas elas dos brasileiros. Portanto, eu vou terminar com mais pessoas. Portanto, eu vou-vos dizer, eu não digo, ou seja, no meu local de trabalho, quem está ao meu redor realmente, agora não expando muito, devido a ser uma parte política, mas já entrei em algum conflito, eu não quero arranjar, porque é o meu local de trabalho, é o meu ganha-pão. Mas para todos os efeitos, a minha família, os amigos, sabem perfeitamente que eu sou neutra. Portanto, eu estou no espiritismo, mas se for preciso eu estudar ou ler budismo, o taoísmo, eu vou à procura. Ok. Bianca, a pergunta é, você tem dificuldade em se assumir como espírita? Aqui em Portugal é um bocado mais complicado, sim. Perante a família do meu marido, eu não falo nada, só falo que eu não sou católica,
Se perguntam que religião que eu sou, eu falo que eu só sigo uma doutrina onde eu tenho Jesus Cristo como minha orientação e guia, entendeu? Eu já vi já em lugares que eu trabalhei, as pessoas sempre me elogiavam, a minha calma, o meu jeito de falar, as pessoas, nossa, mas você tem um jeito diferente, eu gosto de conversar contigo, quase sempre eu tinha pessoas que vinham, eu preciso conversar contigo, e aí eu ia, conversava, ouvia, nossa, onde que você aprendeu isso? Foi algum curso que você fez? Eu falei, foi, mas não foi aqui, né? Então, assim, um pouco do conhecimento da doutrina, então, realmente eu falo o que a Helena disse, isso, entendeu? Eu não tenho uma religião, eu sigo uma doutrina, onde eu tenho Jesus Cristo como meu modelo e guia, entendeu? Eu sigo os ensinamentos dele, porque não existiu e está longe de existir alguém na Terra que seja tão modelo quanto ele. Então, ele é o que a gente tem que seguir por si só. Aceito todas as religiões. E para mim foi um custo quando eu cheguei cá, porque eu fui para Bragança, como eu disse logo na primeira aula, né? Não tinha lá centro espírita. E eu lembro que meu filho falou assim, mãe, não tem GBEM? Porque a casa que eu segui era o GBEM, né? Grupo Espírita Bezerra de Menezes. Aí eu falei, não tem. Aí ele falou assim, então ele falou para mim, então abre um para a senhora, né? E lá no Brasil eu sempre fui a mais espiritualizada da família, que quando eu ia fazer meu aniversário, meu filho falou assim, faz do Bezerra, o aniversário da minha mãe vai ser do Bezerra, né? Então, assim, eu sempre fui assumidíssima. Decoração que ele falou, de Bezerra de Menezes? Isso, no meu bolo. Eu nunca vi, não, primeira vez. Tem o bolo dos personagens, todo mundo quer ter seu bolo, né, de aniversário. O meu era do Bezerra de Menezes. Então, os outros fazem Bíblia, né? Aqui eu fui numa comunhão, porque eu, ao contrário, eu não entendo nada de religião católica. Eu fui convidada aí numa primeira comunhão que eu perguntei para meu marido, mas que isso? Eu não sei nada de religião católica, eu a Malemar sei, óbvio, não vou falar que Malemar, mas assim, eu batizado e pronto, mais nada, entendeu? O que é comunhão, crisma, nem sei, nunca fiz, não tenho pretensão de fazer, não obrigo meus filhos, porque para mim a religião que a gente tem que seguir é Jesus Cristo, e pronto, acabou, não tem mais nada, e é isso. Muito obrigado. Bianca, deixa-me só aqui a dizer-te, tens um próximo a 30 e tal quilómetros, 38, que é o Centro Espírita de Mirandela. Mas agora eu moro aqui em Valongo. Agora ela já está aqui. Aqui não, aí. Não. O dia que eu encontrei a SEC, para mim foi uma alegria que vocês não têm noção. Desculpa, esse aqui eu estava fazendo para cá. Nós temos ainda... temos a Sandra e o Dorindo, são dois depoimentos preciosos aí, mas um pouco mais ligeiro, tá, gente? Vai, sim, Sandra. Até pensei que havia 2 centros em Bragança, porque já me tinha falado, eu sou de lá, não é? Pronto, eu fui criada no catolicismo, mas desde pequena tive sempre muitas questões. O meu pai até me chamava de comunista, porque, enfim, eu não admitia que as pessoas, se não se arrependessem, iam parar ao inferno na mesma e por aí fora. E havia questões que eu coloquei a mim mesma, enquanto pequena, que as encontrei no Livro dos Espíritos. Por isso, aqui, não posso dizer que sou espírita e muito menos médium. Às vezes a minha vontade de dizer é falar mais depressa com as pessoas que estão desencarnadas do que com encarnado, mas pronto, adiante, não dá, não dá, é impossível, era logo taxada de bruxa e por aí fora. Olha, sim, faz. Mas não é questão, aqui esta zona e qualquer, chegas a alguém e dizes, eu falo com pessoas que, nem pensar, esquece. Isto é impossível, mas custa-me porque sou tão ajudada pelos irmãos de luz, por Deus, e não poder dizer, não, eu sou espírita, assumir assim. Só que o meu problema não é eu, não sou eu também, é o meu marido, não é? Que é um meio pequeno, é complicado, muito complicado. Mas sinto-me um bocado hipócrita, é isso que eu sinto. Cada coisa no seu tempo, Sandra. Assim, também como dizia o Kardec, não precisa de prosélitos, eles lá chegam, não é? Pronto, é isso. Dorindo.
Eu espero que um dia cheguemos a esse ponto de não ter que andar a esconder e nem ter receio de dizer o que quer que seja. Eu tinha um bocadinho mais para contar, mas o tempo já vai muito adiantado e não vou dizer grande coisa. Só vou dizer que tenho sorte, talvez também ao meu passado. Eu sou um bocado como aquelas pessoas que chegam a uma idade e já não têm que provar nada a ninguém, portanto eu não tenho que andar a esconder nada de ninguém. E a minha família está comigo, graças a Deus. Somos portanto, todos de origem católica. A minha esposa deixou de ser catequista ao fim de 50 anos. Este ano acabou. Foi 50 anos catequista. Eu fui catequista durante 35 anos, na Igreja Católica. Foi responsável e coordenador de um grande movimento a nível mundial da Igreja Católica. Foi criado até aos 18 anos num seminário, praticamente era a minha casa. Portanto, no meio disto tudo, nunca conseguiram responder àquilo que eu perguntava e procurava. E devido a isso, eu comecei a procurar há algum tempo, há cerca de 2, 3 anos, comecei a fazer as minhas pesquisas, a estudar, a ver os concílios todos, a ir buscar tudo. A primeira coisa que disse a um amigo meu que é sacerdote, disse: opá, eu para a Igreja Católica sou anátema, mas afinal já sou há muito tempo. E ele diz: mas porquê? Opá, porque há certos dogmas que eu já não me revia neles, nem fazia por isso, porque já não, para mim não me diziam nada. E então agora muito pior, que vi e estudei e procurei e digo-lhes a eles: olha, e agora estou no Espiritismo. Então alguns ficam a olhar para mim, mas eu tenho uma vantagem em relação a isso, porque eles sabem que eu conheço o lado lá. E como eu conheço o lado lá, quando eu digo eu sou espírita e começo a contrapor com eles, eles ficam mais curiosos do que arreliados comigo. Alguns chegam ao ponto de dizer: opá, passa aí de vez em quando para a gente conversar. Portanto, eu não senti até à data, eu há 4 meses que frequento a SEC. A primeira vez que entrei numa casa espírita foi na SEC, há 4 meses, e foi porque andei à procura na internet a dizer qual é uma casa espírita aqui mais perto de mim para eu ir lá ver como é que é aquilo. E pronto, encontrei a SEC. E no primeiro dia encontrei logo o Marco e fiquei logo na aula a estudar o livro dos médiuns. Mas não tenho essa necessidade de me afastar, mesmo em relação aos meus amigos e tudo, porque a primeira coisa que eles sabem é que eu sou espírita, que já frequento o centro espírita. E eu já lhes disse: opá, olha, só tenho pena, alguns digo-lhes mesmo, só tenho pena de não descobrir isto na minha infância. Eu precisava das respostas que eu precisava, era na minha infância. Quando toda a gente me dizia: isso é da tua cabeça, tu és maluco, isso não é nada, deixa para lá. E eu muitas vezes assustado e metia a cabeça debaixo dos cobertores e pronto, nem dizia nada a ninguém. Mas não sinto essa necessidade. E a minha esperança no meio disto tudo é que um dia nós possamos dizer livremente e sem medo de nada, porque eu sei que há pessoas realmente, até porque têm familiares na Católica e depois precisam de alguma coisa, ou de um casamento, ou de um batizado, ou seja o que for, e se manifestar espírito, eu sei que lhes pode trazer entraves. Eu já não tenho essa necessidade. Eu, se o padre não estiver bem, que se ponha, porque eu não faço, já sou como os velhos, que não tenho nada a mostrar, e portanto eu sou aquilo que sou e acredito naquilo que acredito. A minha crença desde pequenino foi sempre em Jesus. Eu sempre acreditei em Jesus e na humanidade. Eu estava no seminário missionário, e os missionários, estes eram votados às missões, principalmente em África,
E eu, desde miúdo, desde os 6, 7 anos, eu até tinha um livrinho pequenino, que não sei quando é que foi, em que eu, aos 8, 9, 10 anos, escrevia as minhas notas e eu punha: que culpa têm eles de nascer sem conhecer Jesus? Serão eles Deus também, só porque não o conhecem? Portanto, eu já punha estas dúvidas, já fazia estas meditações muito pequenino. Portanto, eu fui sempre uma pessoa que estava sempre a questionar durante toda a minha vida, mesmo sendo catequista. Eu nunca me guiava pelos guias da catequese que a Diocese mandava. Então eu fazia uma catequese mais do dia a dia, de Jesus, do amor, daquilo que se pode fazer no dia a dia, e não os dogmas. Os dogmas praticamente eu não os ensinava. Mas pronto, é isso. Muito bem. Bianca, nós temos com o tempo encerrado, mas se você quiser falar, fala rapidinho. É o Nuno. Fala, Nuno. Senhor, ora bem, é a primeira experiência que entrei aqui foi há pouco tempo. Eu fui escoteiro, durante muitos anos, tinha que ir à missa ao sábado e ao domingo. Eu ia ajudar o padre, mas assim, eu, desde que a minha esposa veio ao Santo Espírito, eu estou a fazer essa experiência e estou a adorar conhecer um pouco mais do Santo Espírito. E pronto, estou aos poucos a aprender cada vez mais e está a ser muito bom. Muito E bem. obrigado a toda a gente daí ao grupo, estão a ser todos extraordinários, o pessoal que está aqui, que está um grupo excelente, ajudam-se uns aos outros e tudo, está espetacular. Obrigado a todos. Vocês viram que a proposta é a reflexão, né? Nós temos que pensar nas coisas antes de reproduzi-las, né? Eu me lembro que o Manuel Santos, numa das primeiras aulas, lá no Livro dos Médiuns, ele falou para mim que ele gostava de frequentar a missa. Qual é o problema? Nenhum. Zero de problema. Zero. O que importa é o que nós levamos aqui dentro. Então, eu queria, de vez em quando, nós vamos fazer algumas propostas de reflexão, porque eu sei que a sociedade portuguesa ela é muito cruel. Vocês acabaram de dar muitos depoimentos, né? Muito cruel em relação a isso. E eu acho que vocês precisam de algum espaço para se colocarem, porque até mesmo com os amigos é um pouco difícil se falar sobre essas coisas, né? E a Sandra colocou assim bem, exemplificou bem o que eu estou a falar agora quando ela diz que às vezes eu me sinto um pouco hipócrita. Quer dizer, isso é digamos que é o cúmulo da sensação ruim, né? Mas a gente sabe que ela não é hipócrita. A gente sabe que ela está a medir, tomar a temperatura para saber até onde eu posso ir aqui, até onde eu posso ir acolá, né? A questão é nós sabermos que podemos falar sobre isso. E não precisamos ter problemas para falar sobre isso. E aos poucos os outros vão começar a nos ver, como a Bianca colocou, pelo comportamento. E vão falar assim: que história é essa? Tu era de um jeito, agora é de outro. E agora? Como é que é? O que houve? Que livro tu leu? Né? E aí sim, aí as portas vão se abrir. E nesse meio tempo, a gente está sempre com uma frequência alta, sempre pensando no bem, no positivo, em ajudar o outro. E isso só vai nos fazer bem. Então, por isso que às vezes eu vou trazer algumas propostas reflexivas. Tá? A introdução número 11, Alexandra, fica para semana que vem. Pode Tá ser? bem. Tá bom? Eu estava a pensar se nós não poderíamos ter o curso, o estudo do livro à terça-feira e um dia de reflexão, porque isto dava para estarmos aqui das 7h30 às 9h30 só na parte da reflexão. Aí os psicólogos vão me matar, porque eles precisam ganhar o pão deles, né? A gente tem que economizar com terapia, mas não tirar isso dos psicólogos. Claro que é brincadeira. Tua ideia é excelente. Podemos separar um tempinho para essas reflexões. De vez em quando a gente vai fazer alguma
algumas reflexões. Agora, tem uma coisa legal também que nós podemos usar, que é o grupo. Eu fiquei de abrir, eu não me lembro agora para quem eu prometi, esqueci de fazer Foi isso. para Não, mim, foi para foi mim. para quem? Foi para mim mesmo. Foi para ti mesmo, então. Foi. Prometi que ia abrir lá um... Lembram? Ia ser uma comunidade, nós íamos abrir um grupo de mensagens, né? Como temos lá no Livro dos Médiuns. E aí a gente pode trocar essa ideia lá. Lá no Livro dos Médiuns o pessoal faz isso de vez em quando. Eu preciso de outro administrador. Você aceita ser administrador também, Alexandra? Sim, claro que sim. Ótimo, então você me ajuda nisso. Vamos falar daqui a pouco, tá? Tá. Sobre isso. E abrimos um grupo dentro do grupo para botar mensagens lá. Sabe aquela coisa que as pessoas gostam de botar bom dia, boa tarde, boa noite, a estrelinha, a As luzinha. rosinhas a brilhar. Então, aí bota nesse de mensagens, né? Tá bem. E aí bota, enfim, podemos fazer um monte de coisas legais aí. Mas foi ótimo ouvir vocês. Eu acho importante ouvir vocês. Muito bem. Prece final. Quem faz? Ninguém se candidata? Eu posso fazer. Por favor, Dorindo. Senhor Jesus, Mestre amado, nós te agradecemos esta partilha, esta noite, em que estamos aqui a refletir também sobre as nossas vidas, o que podemos fazer na nossa sociedade, na nossa família, nos nossos amigos. E também obrigado por aquilo que aprendemos hoje, que sirva para que nós possamos construir um mundo melhor, que nós possamos evoluir cada vez mais para que o mundo também seja cada vez melhor, auxiliando aqueles que mais precisam, os nossos irmãos que mais precisam, encarnados ou desencarnados, aqueles que vivem à nossa volta, que os possamos também ajudar e que todos tenhamos também Jesus no nosso coração, Jesus na nossa vida, Jesus no nosso dia a dia, porque Ele foi o verdadeiro mestre, foi aquele que cá esteve e que não houve outro como Ele. Ele nos deu o caminho, Ele nos deu tudo para que sejamos boas pessoas, bons espíritos e queiramos nós sê-lo. Com muito estudo, que é necessário, com muito amor pelos outros também. Agradecemos aos espíritos que estiveram connosco, à espiritualidade, ao nosso Dr. Bezerra de Menezes, e pedimos autorização para encerrar os nossos trabalhos. Que assim seja. Assim seja. Queridos, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos hoje. Espero que vocês tenham uma excelente semana. Vamos nos encontrar de novo terça-feira. Beijo para vocês. Adeus, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.